SUS, quero pro Enem. Oi, telespectador da Amostra, né? Então, eu queria falar contigo, mas primeiro, tem como tu chamar todos os teus amigos aqui? É que é um papo público, sabe? Obrigado. Eu queria perguntar a vocês, vocês estão realmente gostando da amostra? Vocês estão conseguindo absorver todo o conteúdo que a gente quer passar? A amostra foi feita por você e para você, com todo amor e carinho, por todos os participantes. E queria dizer que o MSE não vai parar por aqui, então acompanhe o nosso YouTube e o nosso Instagram para não ficar de fora das atualizações, tá bom? Queria pedir outra coisa, tem como tu compartilhar o YouTube e o Instagram para que chegue mais pessoas? Sim. Eu queria também, eu posso esperar você da segunda ao sábado, todo dia aqui? Sim? Então tá bom. Te pego às 3, tá bom? Beijo.
tarde. Estamos iniciando mais um dia da nossa mostra de profissões aqui do Movimento Solidário Estudantil, certo? Hoje nós teremos os cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção e Engenharia Biomédica. E iniciaremos agora com o pessoal de Engenharia Elétrica, André, Vinícius e Natália. Podem começar. E aí, galera, boa tarde. Espero que estejam todo mundo escutando aí direitinho, né? Boa tarde, A gente aqui vai ter um momento bem descontraído com vocês, né? Nosso objetivo é realmente estar levando um pouquinho das nossas experiências, do que a gente conhece da área, né? E tirando dúvidas, né, de vocês enquanto estudantes que almejam alcançar aí o ensino superior, né? E a gente já começa de uma maneira bem diferente, bem a cara de elétrica, né? Porque se fosse fácil não teria graça, tá? Então, vamos ter um momento bem bacana aí, interajam, tá? Tirem dúvidas e aproveitem o máximo. Então, apresentando rapidinho, né, quem somos. Eu sou André Luiz, tenho 21 anos, atualmente estou no 4º período de elétrica e faço curso, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no campus Natal. Eu sou Natália Rafaela, tenho 21 anos, estou também no 4º período de Engenharia Elétrica e faço elétrica na UFRN, aqui em Natal. Eu sou Vinícius, tenho 22 anos e atualmente estou no 7º período de Engenharia Elétrica e assim como o André e Natália, também sou da UFRN em Natal. Então vamos lá, a gente trouxe aí nesse início, né, algumas frases meio que filosóficas, digamos assim. E a primeira que apresento para vocês é: nenhuma engenharia constrói caráter, né? Mas com caráter se faz os melhores engenheiros. Então, muito do que a gente tem para o futuro, muito do que somos, né? E do que teremos futuramente e atualmente, né? Vem muito das pessoas que somos ao longo da nossa jornada, né? Então, na faculdade, você vai ter uma base a mais para estar conseguindo, né, agregar, transformar realidades, trazer um impacto para o mundo, né? Então, isso vai muito de quem você é e da sua trajetória. Uma frase aí de Thomas Edison, ele falou: eu não falhei, encontrei 10.000 soluções que não davam certo. E é assim que é feita a ciência, né? Assim como assim é feita a ciência, assim é feita a engenharia, porque tudo que a gente sabe hoje em dia foi baseado em erro e muitos desses erros deram certo. E engenharia é justamente isso, solucionar problemas e tentar ver uma visão mais macro de problemas específicos, né? A terceira frase é uma frase bem conhecida, que é a: lembrem-se que as pessoas podem virar tudo de você, exceto pelo conhecimento. Porque o conhecimento que você adquire é algo que vai ficar sempre com você. É algo que é seu e só seu. Bem, agora a gente vai começar a falar um pouquinho de cada um e da história de cada um de nós, né? Para vocês se inspirarem. Eu, como já falei, eu chamo Natália, né? Eu, desde pequena, gostava muito de matemática e de física. Aí, quando eu tinha 14 anos, eu entrei num curso de robótica no ensino médio. Por que eu entrei nesse curso de robótica? Porque eu tinha tentado entrar no IFRN em 2013 e eu não tinha conseguido. Eu tinha tentado fazer edificações, não consegui entrar. Aí eu fui fazer ensino médio na escola normal e ela fornecia curso de robótica e eu fui lá e fiz, tipo assim, porque era uma coisa que já era do meu interesse. Aí eu gostei tanto da área que quando eu tentei fazer novamente o IF, eu tentei para eletrotécnica. Consegui passar dessa vez e foi uma experiência incrível para mim. E foi no curso que eu, assim, realmente descobri que era aquilo que eu queria. Eu sabia que eu gostava muito de matemática, mas eu, tipo assim, não me via sendo professora e eu sabia que eu queria aplicar essa minha matemática, esse meu gosto, em algum canto. E eu encontrei esse canto na elétrica. Também dentro do IFRN, eu consegui participar de vários projetos envolvendo também a parte de robótica, que eu me interessava muito. Depois, quando eu já tinha terminado o IF, eu entrei no Metrópole Digital e cursei automação industrial.
Na realidade, eu tinha tentado entrar, eu entrei também assim que eu entrei no IF, e eu não tinha dado conta, era muita coisa para mim. Aí eu tentei novamente, que tipo assim, era uma coisa que as áreas de interesse do Metrópole, do curso técnico, não sei se vocês conhecem, são bem diversificadas e pode até ser uma introdução para vocês na área. Aí, depois disso, eu estagiei na Caerne, ali pertinho da UFRN, e nesse setor que eu estagiei da Caerne, eu trabalhava com vários engenheiros, vários técnicos, que eles, sei lá, refinaram a minha ideia do que era engenharia e qual era a diferença do técnico para o engenheiro, né? O técnico é aquela pessoa que ele está lá mais para fazer, tipo assim, botar a mão na massa, e o engenheiro, como vocês vão ver no decorrer da nossa apresentação, ele é aquela pessoa do projeto, das especificações, das coisas mais, não tão teóricas, mas mais rebuscadas. E isso me interessava muito. E é um curso que eu me identifico muito, que eu sei que vai me levar a um lugar que eu quero estar. Desde pequeno, eu sempre me interessei bastante em saber como é que as coisas funcionavam. Tanto que quando eu era pequeno, minha mãe me deixava brincando, aí quando ela voltava, eu estava tudo desmontado, eu olhando bem como é que era, para saber como é que era aquilo, como é que se faziam, porque aquilo era assim. E conforme eu fui crescendo, eu também me deparei com matemática, física e várias outras disciplinas lógicas. Eu criei um interesse em resolver problemas de informática de todos os tipos que me davam. Aí, para resolver esses problemas, eu tive que ficar vendo coisas que eu normalmente não veria se eu ficasse numa área restrita de coisas. Aí, quando eu me deparei com uma engenharia elétrica, que é uma área que a gente vai ver coisas relacionadas à tecnologia, que é uma coisa que eu adoro muito, muito mesmo. Vai resolver problemas relacionados a ela, criando coisas de diversas áreas. Por exemplo, projetar um sistema para aguar um campo de plantações. Aí vai ter que saber mexer com sensores, programação, mecânica, diversas áreas unidas em uma só que formam a engenharia elétrica. Quando eu vi, eu pensei, isso é tudo que eu quero. Então, como eu me apresentei, né, eu sou o André. Minha paixão pela engenharia elétrica, ela vem bem mais recente, mas no fundo do fundo, né, eu sempre fui muito fascinado por matemática. Então, eu, desde pequeno, gostava muito de mexer com números e achava aquilo muito incrível. Então, ao longo do tempo, né, fui tendo contato com física e era muito interessado, fui alguém muito curioso. E assim, contando a história um pouco de Vinícius, né, me lembrou muito do que eu era, né, quando era criancinha, em que eu desmontava todos os meus brinquedos, nada do que minha mãe comprava ficava inteiro, né? E eu queria sempre me reinventar. Então, eu fui sempre uma pessoa que queria fazer as coisas diferentes, explicar muitas coisas, e via isso na matemática, na física, e era super apaixonado por tecnologia. Então, eu achava muito massa aqueles avanços que as pessoas desenvolviam, e eu queria ser aquilo, né? Então, eu cursei técnico em informática no IFRN, de nível médio, né? E aí eu me encantei de vez pelas disciplinas da área de elétrica, né? Que a gente tem contato nesse curso. Então, tive, né, nessa trajetória alguns professores que eram da área, eram engenheiros, né, que davam aula, atuavam como professor, e aí foi fenomenal, né? Tipo, eu fiquei, poxa, é isso que eu quero, né?
eu acho que eu vou me identificar bastante. Né? Então, eu avaliei muita coisa antes disso, olhei quais seriam as perspectivas de mercado, né? Até para saber qual a base que eu tinha futuramente, e pensei também do que eu gostava, né? Nada melhor do que a gente fazer aquilo com paixão. E aí, quando eu integrei, né, as duas coisas juntas, juntei ali no papel e fiquei, caramba, eu acho que eu vou me identificar muito com isso. Então, basicamente hoje eu estou muito satisfeito na área que eu estou, eu não me vejo fazendo outra coisa, já tive bastante outras perspectivas, né? Basicamente, na minha história, eu pulei de jogador de futebol para um futuro engenheiro, digamos assim, e hoje eu sinto que realmente ter apostado nisso valeu super a pena e eu tomei a decisão certa. Então, gente, e aí, mulheres na engenharia, né? A engenharia é uma área, principalmente elétrica, que ela é muito pouco preenchida por mulheres, né? Eu vou falar um pouco da minha história. Quando eu fazia aquele curso, né, que eu falei que eu fazia no ensino médio, robótica, não tinha nenhuma menina no meu curso. Quando eu fui para eletrotécnica no IF, tinham várias meninas no meu curso, a gente fazia parte da metade da turma. Os formandos que se formaram nessa turma foram metade do que entrou, mas a maioria deles eram meninas que estavam se formando. Quando eu entrei na faculdade, o negócio mudou. Minha turma de 50 alunos, nós éramos só em 6. Hoje em dia, nós somos em 3. Porque várias saíram do curso. Então, como é que é a realidade de elétrica, né? É uma área que a gente sabe por tudo que acontece no mundo, né? Que é uma área que os professores, eles são um pouco meio machistas e tal. Mas não é uma área que te impeça de estar. Todos esses momentos que eu estava nesses cursos, em poucos momentos eu fui desrespeitada ou duvidada do meu conhecimento. Poucos momentos foram esses. Quando esses momentos aconteceram, o que nós, meninas que sempre estávamos juntas, graças a Deus, a gente simplesmente provava o que a gente sabia através de quem nós éramos, né? Através do nosso conhecimento, através das nossas atitudes. E, assim, não é uma trajetória muito fácil, porque você sempre, às vezes, vai escutar comentários que você não queria ter escutado, que esses comentários não são realizados para os meninos, né? Mas, às vezes, é realizado para a gente. Mas que não impede a gente estar lá. Até porque é um direito comum, todo mundo entrar na universidade, entrar em um curso técnico, entrar nessas áreas de ensino, né? E eu trouxe para vocês alguns dos exemplos de professoras daqui da região Nordeste, né? Essa que vocês conseguem ver à esquerda é Mônica. Mônica, ela é professora do DIMAP, que é um departamento de Informática e Matemática Aplicada. Eu vou falar para vocês, tipo assim, brevemente o currículo dela, para vocês verem o quão as mulheres que existem dentro desses departamentos, elas são extremamente capacitadas e qualificadas, elas não estão lá por nenhum outro motivo, a não ser a capacidade intelectual delas, né? Ela foi graduada pela UFRN em Ciência da Computação, ela é mestre também pela UFRN em Sistemas de Computação, e ela fez doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com um doutorado sanduíche na Alemanha. E Mônica, ela é uma professora que, ela hoje em dia, faz muitos trabalhos voltados para as áreas das meninas da engenharia, em um grupo que chama WIE, que é WIE, Women Engineer, que vocês podem seguir a página, depois eu peço para o pessoal colocar aí nos comentários para vocês. Ela trabalha com sistemas embarcados, né? O que é sistemas embarcados? São sistemas dentro de mini processadorzinhos, tipo, vocês já ouviram falar de Arduino, um negocinho pequenininho que o povo faz programação e consegue, sei lá, controlar a temperatura do ar da sua casa, coisas assim, meio tecnológica. Essa abaixo é Cris Lúcia. Ela é uma das únicas mulheres professoras do Departamento de Engenharia Elétrica daqui da UFRN. Ela toda a qualificação dela é na UFRN, ela fez mestrado, doutorado e graduação na UF, e logo depois passou para ser professora. E ela é, muito especialista em qualidade de energia. Ela trabalha com a parte de potência, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, que é essa parte de distribuição de energia, da COSERN, essas coisas. Essa de cima é Camila Barros. Ela é professora de computação, da área de computação, da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba.
Ela fez graduação em elétrica lá, mestrado em ciência da computação aqui no estado, ela fez na UERN, junto com a UFESA, num programa junto, UFESA, e ela fez doutorado na UFCG também. Ela é, tipo, muito especialista em sistemas digitais e coisas do gênero. Tipo aqueles negócios de número binário, 0, 1. Abaixo é Cristiane Vasconcelos. Ela é professora do departamento de comunicação da UFRN, que é um departamento muito ligado ao departamento de elétrica, né? Que é a parte de telecomunicação, a parte de internet, transmissão, antena. Ela fez graduação no IFPB em tecnologia em comunicação, fez mestrado na UFRN e doutorado também, e fez pós-doutorado na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Ela é super especialista em redes e a relação disso com a elétrica, engenharia elétrica, tipo, rede de computadores, como a gente ligar vários computadores junto ao outro. Essa acima aí é Marjorie Abreu, ela também é de MAP, ela é muito ligada à primeira professora que eu acabei de falar, a Mônica. Elas juntos são coordenadoras daquele grupo que eu falei do I. E Marjorie, ela, tipo assim, tem um currículo para dar EVD. Ela foi graduada na UFRN e também em ciência da computação e ela é mestre em sistemas de computação também pela UFRN. Ela fez doutorado em engenharia eletrônica, que é uma parte que a gente vai ver depois da engenharia elétrica, e ela fez pós-doutorado na Universidade de York e na Universidade de Kent. Hoje em dia ela está afastada da universidade por causa disso. Então, aí vocês conseguem ver que as mulheres que a gente tem dentro dessa área, que aí eu trouxe um pouquinho geral, né, da engenharia relacionada com engenharia elétrica, elas são mulheres que elas têm muita capacidade. Elas estão lá, realmente, como eu falei, porque elas, assim, enfrentaram trancos e barrancos e conseguiram a posição que elas têm. Todas essas professoras, elas são muito ligadas a essas causas feministas, como a gente fala, né? E é muito legal escutar o testemunho delas e é muito inspirador saber que tem mulheres tão incríveis quanto elas ensinando a gente. É um pouco triste saber que no departamento de engenharia elétrica só tem uma professora, mas que ela é a melhor professora do departamento, praticamente. E aí, perfeito esse depoimento de Natália, né? Um curso que é majoritariamente de homens, então é muito, muito interessante, muito inspirador. E aí, nesse momento, a gente vai bater um papo com vocês, né? A ideia é a gente iniciar uma conversa, mesmo que virtual, já que a gente está nesses moldes, né? Mas a gente espera, né, trabalhar com vocês aqui, o mercado de trabalho, que literalmente é engenharia elétrica, quais áreas que a gente pode ter, né, ligadas à engenharia elétrica, disciplinas, enfim, algumas experiências, alguns mitos e verdades. Então, vai ser um momento bem legal. Então, vamos começar esse papo, né? Vamos bater um papo bacana com vocês. Tá? Então, a Amostra de Profissões, né, chegou para a gente e ficou super interessado pela nossa engenharia elétrica e já chegou dizendo, né, me interessei por ela, poderia me apresentar a engenharia elétrica. E aí, né, o que é que a gente tem para trazer para vocês? A engenharia elétrica, como diz aí na mensagem, é um ramo da engenharia que trabalha com estudos e aplicações de eletricidade, eletromagnetismo e eletrônica, né? Então, é uma área super vasta, né, muito abrangente. O profissional engenheiro, né, que se forma nela, tem a capacidade, né, de trabalhar com sistemas de automação, de controle, projetos de transmissão, geração, transporte, distribuição de energia, consegue trabalhar com desenvolvimento de componentes, sejam eles utilizados para produção de energia ou para instalações, né, de variadas dimensões, micro, nano, enfim, seja para indústria, residência. E é uma área que surgiu lá no século XIX, certo? A partir do processo de comercialização, distribuição e utilização de energia. E a gente consegue entender, né, no dia a dia a importância disso. Praticamente, do que seria o mundo se não fosse a descoberta da engenharia elétrica, né? Então, foi um setor que evoluiu muito ao longo do tempo, certo? E acompanhou, consequentemente, os avanços tecnológicos. Então, meio que foi um paralelo, né? O avanço da engenharia elétrica, né, da energia, fez com que avançasse também tecnologicamente o mundo, certo?
Então, nesse tempo, né, o que é que a gente tem? Um crescimento muito forte, um investimento muito alto nas energias renováveis, né, que são as fontes limpas, digamos assim. E aí os engenheiros eles têm ganhado uma maior notoriedade nesse sentido, com esse tipo de projeto. E a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. A engenharia elétrica é um curso que é muito abrangente, que ele engloba várias áreas de atuação. A seguir a gente vai mostrar a vocês algumas das áreas principais onde nós normalmente atuamos, que vão ser as de controle e automação, a de engenharia biomédica, eletrotécnica, instrumentação, telecomunicações, eletrônica e computação. Né? A engenharia de controle e automação, né, essa parte da engenharia elétrica, ela estuda as teorias de controle avançado, controle de processos industriais, robótica, automação, modelos matemáticos, a biologia e as finanças. Como que funciona isso, né? O que é esse controle avançado? Pensa, por exemplo, naquelas plataformas de petróleo que tem embarcada aí no meio do mundo, né? Naquelas plataformas, vários tipos de vários tipos de formas de controlar essas variáveis que estão nesse local aí, essas grandezas. Esse petróleo está subindo e tal. Esse tipo de controle, processo automático, é feito por essa parte da engenharia, de automação e controle. E ela tem que fazer esses processos industriais na produção dos carros. E esse tipo de controle, ele é basicamente voltado da programação junto com muita matemática, muita física e matemática. A engenharia biomédica é uma parte da engenharia elétrica que hoje em dia a maioria das faculdades ela separa, né? É um curso separado, engenharia biomédica, mas é uma parte da elétrica. Ela utiliza a instrumentação eletrônica, processos de análise de sinais e modelagem de fisiológicos, visando diagnóstico prognóstico, prevenção e diversas patologias. A engenharia biomédica ela está voltada para, por exemplo, criação de próteses, para, sei lá, ajudar na melhora de alguns movimentos das pessoas que necessitam disso. Ela também está muito na análise, também voltada para a genética dessas tecnologias, tipo assim, como é que a gente analisa as bases de dados também. Perfeito, né? E aí uma área da engenharia também é eletrotécnica, né? Que basicamente estuda os sistemas de potência elétrica, né? Então, tudo aquilo que a gente vê que compreende a geração, a distribuição, transmissão e a utilização, né, da engenharia elétrica, da energia elétrica, né? Envolve basicamente essa área de potência, né, de eletrotécnica. Então, a gente vai ter materiais também, equipamentos elétricos, instalações elétricas, sejam elas prediais ou industriais, né? Acionamentos industriais. A gente vai ter aí também as fontes de energia alternativa, né? Que é o que a gente estava falando, tá tão em alta, solar, eólica, enfim. Vai ter a parte de máquinas elétricas, eficiência energética, né? Sistema de medição e controle. Então, ela abrange diversos assuntos, né? Que também envolve outros ramos, por exemplo, eletrônica digital, analógica e de potência, né? Então, é uma área bem vasta e é muito ligado, principalmente a essa parte de geração, transmissão e distribuição e utilização de energia elétrica, tá? E aí, a próxima área, né, que a gente pode tratar é a parte de instrumentação, né? Trabalha criando instrumentos que vão ser utilizados por outros profissionais da área, né? Então, essa parte de instrumentação, principalmente ligada muito à questão da instrumentação industrial, ela vai tratar, né, de variáveis como pressão, temperatura, nível, nesse sentido, né? Então, basicamente, é uma especialidade que requer um conhecimento, digamos que amplo, certo? Do entendimento de física, de alguns, principalmente, né, das teorias do eletromagnetismo. E aí a gente tem diversos exemplos nessa área, como os instrumentos de voo,
que mede, por exemplo, a velocidade do vento, a altitude, e dá essa informação precisa para o piloto, né? Para que ele tenha esse controle do avião, né? De uma maneira mais analítica, digamos assim. Então, é bem interessante. A gente pode medir também a diferença de temperatura entre dois pontos, né? Através dos termos pares, enfim. Então, é uma área também muito ampla da parte de engenharia elétrica, tá? Vinícius, eu acho que você está mutado. A parte de telecomunicações, que trabalha com projetos, instalações e manutenção de sistemas de telecomunicações. Ela pode trabalhar tanto com transmissões analógicas, você pode ver também transmissões digitais, você pode estudar a parte de satélites, comunicações de satélites. A parte também agora que está vendo bastante é a parte de fibra óptica. Você também pode ver como projetar antenas parabólicas, antenas de fio, microfita, diversos tipos de coisas voltadas para essa parte de comunicação. Né? Agora, a parte de eletrônica, que é a parte de engenharia elétrica que trabalha com a energia em pequena escala, porque ela meio que não se importa muito com a energia em si, mas sim com a informação. Ela é a parte onde a gente desenvolve sistemas, onde a gente capta informações, normalmente provindo de sensores, para utilizar elas para um determinado fim. É a área onde a gente trabalha com os conhecidos Arduino, Raspberry Pi e sistemas e projetos também trabalhados no mundo maker. E, por último, é a parte de computação, que é uma parte muito abrangente, que a gente pode estudar tanto o hardware, a organização dos computadores, como é que eles funcionam, como é que os equipamentos se comunicam entre si, como também o software, que é o desenvolvimento de aplicativos, o processamento digital de sinais, a parte de machine learning, a parte de redes neurais artificiais. É uma das áreas mais abrangentes que eu conheço da engenharia elétrica. Aí, mas o que, é que a gente precisa ter para conseguir lidar com esse curso tão complicado, perfeitinho? Normalmente, o que mais precisamos é paciência, tempo, força de vontade e principalmente amigos para estudar em grupo. Porque se você está pagando uma disciplina complicada, está sendo bastante complicado, é muito melhor você ter alguém para motivar você e ele do que você passar por esse sufoco sozinho. André? Então, né? Como é que a gente vai fazer esse matching das qualidades que você tem que ter, tipo, ter tempo e tal, e como ser engenheiro, né? Aqui a gente trouxe para vocês o perfil de um engenheiro, mas, tipo assim, o perfil do engenheiro no mercado, né? O que é que o engenheiro precisa ter para ser engenheiro quando ele terminar, né? Ele tem muito conhecimento matemático, físico, e principalmente relacionando tudo isso às tecnologias que a gente consegue aplicar hoje, né? Tem que ter conhecimento de programação de diversas escalas, assim, tanto linguagens diferentes, ou ser muito especialista em uma linguagem, e também como fazer essas programações, esses códigos, né? Dentro de alguns softwares, tipo, como saber utilizar esses softwares. Um exemplo deles é o Excel, das planilhas. Tem que ter um pensamento resolvedor de problemas. Esse é o principal, na minha opinião, que é o que caracteriza a gente como engenheiro, né? A gente pega ciência e bota dentro de um aspecto tecnológico através de conhecimentos matemáticos e físicos e resolve algum problema.
É muito comum aqui no Brasil também, os engenheiros eles têm que ter um perfil muito forte de gestão e liderança. Como assim gestão e liderança? A maioria dos engenheiros no Brasil, eles trabalham como gestores. Eles não são a pessoa que vai lá e vai ajeitar um transformador que coisa no meio da rua. Quem fazer isso são os técnicos. Os engenheiros, eles têm que ter esse conhecimento de gestão, tanto de pessoas quanto de processos, e saber lidar com ele, porque eles que vão liderar esses grupos de técnicos, esses grupos de projetistas e tal. É muito importante também ter conhecimento em inglês, principalmente para algumas áreas, como energias renováveis, eólica, solar, a maioria das bases desses dados são em inglês. As partes de programação, eu acho também, porque tem muitos dos materiais em inglês. E também até para você conseguir crescer, talvez se quiser fazer algum mestrado, trabalhar em alguma empresa específica e ter a oportunidade de ir para outro país, ele tem que ser atento às normas regulamentadoras e para ter segurança de trabalho, que é uma coisa que a gente até vê pouco na faculdade em relação à segurança do trabalho, né? A disciplina que tem aqui na UFRN ela é optativa, você paga se você quiser, mas as normas regulamentadoras elas são dadas durante o curso. Assim, normas regulamentadoras sobre várias áreas, sobre a área de instalação elétrica, tipo, as coisas da nossa casa, como tem que ser, existe um padrão para isso. As coisas lá de distribuição no meio da rua, os fios, também tem um padrão. Tem que estar tudo dentro das normas, né? E ter uma boa comunicação e trabalho em equipe, que acho que está muito ligado também à parte de liderança e gestão. Até porque, como eu falei, os engenheiros eles vão trabalhar em grupo. Não se faz engenharia sozinho, se faz engenharia com pessoas, tanto se você for para a área de pesquisa, como se você for um engenheiro que vai trabalhar em pesquisa, quanto se você for um engenheiro que vai para o mercado de trabalho, vai trabalhar em empresa, seja ela privatizada, estatal. Perfeito. E aí, só complementando o que a Natália falou, né? É muito importante a gente ter a noção de que isso, todos esses requisitos, basicamente, que o mercado hoje solicita, né? Cada profissional, ele depende de você cursar esse curso, literalmente, né? Nesse sentido. Então, você não precisa entrar na faculdade tendo todos esses requisitos, né? Isso faz parte da sua formação superior, certo? Então, muitas vezes a gente tem muito medo, não sei se vou para aquela área porque o perfil que a gente está dizendo aqui, que parece até um pouco estereotipado, né? Mas lembrar que você tem um tempo da faculdade para se tornar esse profissional, né? Então, não desistam por aquilo que você ainda não é, né? Daquilo que você vai se tornar ao longo desse tempo. E aí, a pergunta, né, é que agora ele quer desenrolar, e para desenrolar você vai ter que fazer o curso, né? E aí, a gente vai contar agora um pouquinho mais sobre o curso, né? A gente pegou até esse meme aí, já fiz o curso 2 vezes, é bom mesmo, meme. E aí, o que é esse curso de engenharia elétrica, né? Geralmente ele é cursado em 5 anos, né? No caso, são 10 semestres, onde a gente vai ter uma parte bem genérica no início, bem mais abrangente, que é a base da engenharia, digamos assim, que é até o 4º período, né? Então, equivale a 2 anos, mais ou menos. E aí, no 3º em diante, a gente vai ter disciplinas mais específicas, né? Para a área, para a especialização que você quer para a sua formação, certo? Então, a gente criou uma base, digamos assim, de disciplinas, certo? Que você vai se deparar mais ou menos de maneira geral, né? Na formação aqui do Brasil. E aí a gente tem essa primeira parte, né? A parte de cálculo, que seria uma matemática mais aprofundada, digamos assim, física, onde você vai reforçar alguns conceitos, né? Das 3 físicas, 1, 2 e 3, né? Parte mais de mecânica, termodinâmica e a parte do eletromagnetismo, né? Então, nessa área, trazendo tantas disciplinas teóricas, né? De uma maneira mais aprofundada, e disciplinas práticas, né? Laboratoriais, certo? Experimentais. Química também, você vai se deparar com disciplinas de química básica e química experimental, cadeiras de eletricidade e circuitos elétricos, né, que são fundamentais para a nossa área. Então, ele traz toda essa base importante para a gente ir construindo a pirâmide, né, no curso. Eletromagnetismo, que é simplesmente fundamental em tudo, né, faz parte da nossa área. E materiais elétricos, né, também vão ter faculdades que vão
disponibilizar, né, cadeiras nesse sentido, dedicado a isso. Só retomando um pouquinho o que a André tinha falado, todos aqueles requisitos gigantes, né? Que é, tipo assim, o que o engenheiro vai ser no final, ele é dado nas disciplinas, que é o que a gente está comentando aqui, e também por mil e uma formas que existe na faculdade de você conseguir essas aptidões, seja ela através de grupos de extensões, através de mini empresas que tem engenharia, mini empresas não, desculpa, empresas júniores que tem engenharia elétrica, projetos acadêmicos como bolsa de pesquisa e tal. Falando de algumas outras matrizes do curso, né? A gente tem a matriz de eficiência energética, ela é da parte de eletrotécnica, da parte de potência, que a gente chama. Qualidade de energia, que ela tem muito a ver com medidor e formas com que a gente vai distribuir essa energia da forma mais eficaz, sem menor perda, e essas coisas assim. Medidas elétricas, que é uma disciplina considerada generalista, porque ela tem que estar presente em todas as áreas, já que todos os engenheiros eles vão trabalhar com unidades específicas dessa área de eletricidade, né? E o conhecimento de medidas elétricas, ele também está junto de como que essa medida ela é extraída, né? Tipo, como é que esses equipamentos, eles extraem essa tensão, essa corrente que se vê e tal. Em casas elétricas, tanto de alta potência, que a gente fala, né? Alta potência, essas grandonas da rua, quanto as de baixa tensão, que são as das a conversão de energia, de tipos de energia diferentes, né? Máquinas elétricas, que está muito presente na parte industrial do trabalho, né? Acionamentos, comandos e proteção de máquinas e tipos elétricos, que é basicamente uma parte essencial para a proteção de um sistema elétrico. Não fazer com que nossa cara, por exemplo, disjuntor desarme do nada. Tem muito a ver com isso. Eletrônica analógica e digital, é da parte de eletrônica, né? Analógica é como se fosse componentes como resistor, que a gente vê no ensino médio. E digital tem a ver com números, 0 e 1, e coisas desse tipo, mais relacionadas com computação. Eletrônica de potência, que tem muito a ver com a parte de sistemas de acionamento de motores e coisas do tipo, na parte de eletrotécnica. Instrumentação eletrotécnica, como eu falei, a parte de acionamento, também dessas coisas assim, de medição de energia, medição de qualidade do campo, essas coisas. E programação aplicada, que também é uma matéria muito generalista, porque ela pode estar em todas as áreas, assim, totalmente todas as áreas. Algumas outras disciplinas também que a gente tem no curso são as disciplinas de controle e automação de processos, que, como o nome já diz, está mais a parte de controle e automação. A parte de disciplina de controladores lógicos programáveis, que é uma disciplina que estuda um dispositivo onde a gente programa uma rotina de controle e automação, que é muito legal de fazer. A parte de sensores e atuadores industriais, onde a gente estuda o comportamento de sensores e atuadores, como eles funcionam, como a gente pode fazer eles para poder saber utilizar eles bem, produzir eles. A parte de sistemas de aquisição de dados, que é mais voltado para a parte de telecomunicações, comunicação de dados também, mais voltado para ela. E a parte de sistemas de redes de telecomunicações, como mesmo a parte de análise, modelagem e simulação de sistemas elétricos, que é uma disciplina que, por fazer uma modelagem de sistemas elétricos, é voltada para a potência, mas a parte de modelagem, análise e simulação também dessa disciplina ser bem a cara da parte de controle e automação. E também temos as famosas disciplinas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, que são disciplinas características de um impulso de potência. Perfeito. E aí, depois de a gente ver tudo isso, né, a gente tem noção de que monstro é a engenharia elétrica, né? Tipo, realmente é algo gigantesco, muito amplo, e não é fácil, como diz aí na apresentação, né? Volta ao que a gente começou lá no início, né? Com certeza. Se fosse fácil, não teria graça.
Então, para além de todas essas disciplinas, dessas cadeiras que você paga na faculdade, você ainda precisa do estágio supervisionado, né? No caso, você vai tirar proveito, né, de experiência de mercado, né, onde você vai poder aplicar o que você aprendeu na faculdade na prática, digamos assim, né? Então você vai ter esse contato mais prático e o famoso TCC, né? Que a gente na faculdade ou antes mesmo de entrar nela, a gente é super aterrorizado com isso, né? Ah, é mais fácil entrar na faculdade do que sair nela, né? E muito em virtude dessa frase vem dos TCCs, né? Que a gente tem que dar esse passo e acham muito difícil, né? Então, de maneira geral, resumindo, o TCC ele pode ser um artigo científico, pode ser um relatório de pesquisa, pode ser uma monografia, né? Enfim, nesse sentido, que é um trabalho literalmente de conclusão de curso, onde você tem que seguir diversas normazinhas aí, que são as normas da ABNT, e aí o tipo, né, da pesquisa que você vai desenvolver, que você vai entregar nesse trabalho, vai depender muito da instituição, bem como entra, né, a figura do orientador. Então, ela vai ser aquela pessoa que vai lhe auxiliar, né? Os TCCs, eles podem ser grupais, né, ou mesmo individuais. Basicamente, esse trabalho acadêmico que é obrigatório e é um instrumento de avaliação para você, então, se formar, né, digamos assim. Ok? Bom, quanto à parte de mercado de trabalho, a engenharia elétrica a gente já viu que tem muitas áreas de estudo. E assim como a gente tem muitas áreas de estudo, a gente tem, por consequência, muitas áreas de atuação. E se a gente for falar do engenheiro do eletricista em si, ele já tem um piso salarial estabelecido de 8,5 salários mínimos, que é algo por volta de R$ 8.900 de salário mínimo. Isso se ele trabalhar no regime de 8 horas diárias. Tem também o fato de alguns engenheiros eles conseguirem trabalhar como analistas. Aí eles não entram com esse salário, mas também é muito alto. Aí a gente colocou para vocês saberem mais ou menos como é o segmento, né? Onde a gente fala gente, mas eu nem sou engenheiro ainda. Onde que os engenheiros formados eles podem atuar? Eles podem atuar como docentes, né? Dando aulas de cursos técnicos em universidades. Eles podem trabalhar em usinas e subestações, no monitoramento, da qualidade de todo o processo. Tipo, por exemplo, Itaipu deve ter vários eletricistas, com certeza. E assim vai. As usinas, tanto de produção eólica quanto hidrelétrica, solar. Né? Sempre tem que ter um engenheiro responsável. Desenvolvendo hardwares, né? Plataformas desse gênero de como é que eu falo? Circuitos integrados e coisas assim. Linhas de transmissões, tanto na parte micro, como os meninos falaram anteriormente, a parte de internet e coisas menores, quanto linhas de transmissões de alta potência. Telefone e telecomunicações, que tem essa parte de comunicação. Nas empresas como Cap Telecom, aqui em Natal, Claro, Oi, Vivo, tem vários engenheiros eletricistas nessa parte. Construtoras industriais, na parte de indústria, indústrias têxteis, indústrias petroquímicas, nas indústrias que você menos pensa que qualquer coisa tem processos industriais. Por exemplo, em indústrias de reciclagem também tem processos industriais que envolvem essa parte no processo no geral, no emprego. Eles podem atuar em órgãos públicos, como secretárias, ministérios, instituições municipais, estaduais, federais, até mesmo em tribunais, que às vezes os tribunais eles precisam de engenheiros para averiguar algum tipo de instalação até dentro da própria empresa, como também podem atuar como peritos criminais na parte de elétrica. Por exemplo, ITEP, que é uma instituição, o Instituto Técnico de Polícia, né? Ele faz as perícias dos acidentes que acontecem. Tem as perícias civis, sei lá, caiu um prédio. Aí quem vai é o engenheiro civil, não o perito de engenheiro civil. Mas pegou fogo o negócio.
Talvez pode ser algum motivo da instalação elétrica, quem pode atuar nisso também é o engenheiro eletricista. E também iniciativa privada, mercado de energia, empresas que elas fazem leilões de engenharia de kilowatts de energia, empresas que fazem instalações de placas solares, e assim vai. Perfeito, Natália. E aí, a gente vai falar um pouquinho para vocês, né, alguns mitos, já para encerrar esse momento, e algumas verdades do curso, né? Então, tem muito o costume de falar, você vai fazer 5 anos de engenharia elétrica para aprender a trocar lâmpada e instalar poste, né? Isso é um mito gigantesco, 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 né? Devido a esse contato gigante com essa carga de conteúdo, né? E a abrangência da área, né? Você, com certeza, ao se formar, vai ter um contato gigante com outras áreas do conhecimento que não seja apenas essa parte mais operacional, né? De trocar lâmpada e instalar poste. Isso aí é feito geralmente por técnicos, né? O engenheiro está mais, como a Natália falou, na questão do projeto, implementação, controle, né, das operações e tudo mais, auxiliando nesse sentido, né? Então, por isso que a gente reforçou lá algumas habilidades, requisitos importantes na área, né? Então, tira esse mito para lá, né? Isso não existe. Você não vai sair só trocando lâmpada e instalando poste, tá? Nos 2 primeiros anos de engenharia elétrica não me ensinando outra área. Isso é mentira, porque nos 2 primeiros anos a gente está vendo a base que vai servir como o pilar que vai sustentar tudo que você vai saber no resto do curso. E além disso, nada que prende somente a ficar dentro da sala de aula. Você pode aproveitar o ambiente da universidade. Você pode se envolver com as empresas júniores que já mostram uma parte mais voltada para o mercado de trabalho do seu curso. Você pode se envolver com os programas que faz pesquisa que já vão te motivar a estudar uma determinada área que você gosta um pouco mais. Você pode participar também dos ramos estudantis do I3F aqui com a ABNT de elétrica mundial e bastante conceituada. A engenharia elétrica é uma das profissões mais bem pagas do Brasil. Isso é verdade. Como eu falei antes, quando a gente é contratado como engenheiro, a gente tem um piso salarial de R$ 8.900 atualmente. Mas também lembrando como a Natália falou, dos casos que a gente pode ser contratado como analista, onde o salário é menor. Não obedece necessariamente esse piso. Para cursar engenharia elétrica, precisa ser um gênio em matemática, física. Não, gente, não precisa, pelo amor de Deus. Como o Vinícius acabou de falar, nos primeiros 2 anos que a gente vai ter a base para isso. Ninguém nasce sabendo cálculo, ninguém nasce sabendo as coisas difíceis lá de física, eletromagnetismo, como o André falou. Muito menos ninguém nasce sabendo a programar. Embora tudo isso, queira ou não queira, a gente viu um pouquinho na nossa vida, a questão de programação, e no nosso ensino médio. É a coisa que a gente vai desenvolver. No geral, a principal coisa que a gente quer passar com esses mitos e verdades é a seguinte: a faculdade ensina, mas quem traz a própria formação é o aluno. É que a faculdade vai trazer todo um ambiente para você aprender aquilo. Aí vai depender do aluno quanto ele vai conseguir extrair daquilo. Como bem ele vai conseguir utilizar aquelas ferramentas que estão dando para ele. Isso é a sua parte. Depende de você para aproveitar aquela oportunidade que estão te dando. Exatamente como o Vinícius falou. É tudo voltado, tipo assim, é tudo meio que o ensino é feito, aprovado pela instituição, independente de qual faculdade você vai fazer, uma engenharia elétrica principalmente, mas tudo depende muito de como a gente faz. É óbvio que talvez a sua faculdade tenha um professor que seja ruim,
É óbvio que talvez você vai ficar um pouco chateado, porque no começo dos 2 primeiros anos você não vai estar mexendo em coisas extremamente difíceis. Porque a gente tem que ter a base para conseguir depois desenvolver todas as habilidades para conseguir mexer naquilo sem a gente se prejudicar e sem prejudicar o circuito que a gente vai mexer. Então, acho que é isso, e a gente espera que vocês tenham gostado. E lembre-se, a persistência é o caminho do êxito. Então, galera, a gente agradece muito a participação de vocês. A gente abre esse momento agora para dúvida, né? Como a Natália falou, espero que vocês realmente tenham gostado desse momento, tenham se interessado pela área, a gente possa ter esclarecido muita coisa e ter sido um momento de muita troca e muito legal, né? Só falando rapidamente antes da gente responder as dúvidas, né? Somos membros do PET, tá? Que é o Programa Educacional Tutorial, e aí a gente fez um conteúdo muito legal da educação tutorial, a gente fez um conteúdo muito legal lá no nosso Instagram para o curso de Engenharia Elétrica, né, comentando sobre os 10 semestres no IGTV. Essa é a nossa rede social, né, do Instagram, @UFRNPTE, bem como pode também seguir a gente lá no LinkedIn, que a gente posta diversos conteúdos sobre a área, né, curiosidades, enfim. A gente está localizado lá no Núcleo Tecnológico, né, Industrial da UFRN, que é lá perto do CETEC e tudo mais, e a gente está à disposição, né, enquanto estudantes de Engenharia Elétrica, para tirar eventuais dúvidas, pode ser por e-mail, coisas assim do tipo, né, e a gente fica aberto esse momento, meninos, para responder as dúvidas, tá? Antes só de responder a primeira que a gente recebeu aqui, eu só queria falar para vocês que, tipo assim, todo mundo tá passando pelo processo de estudar para o Enem, né? E, tipo, estudem tranquilos. Eu acho que talvez seja muito importante dar ênfase para as partes que tem mais a ver com ciências da natureza, né? Física e tal, e matemática. E vamos pensar. E uma pergunta que a gente fez aqui foi como são as matérias relacionadas à robótica. Na UFRN, Engenharia na UFRN, as matérias relacionadas à robótica, elas estão meio que dentro da parte de controle. A gente tem uma optativa, que é a Introdução à Robótica, que ela é dada pelo Departamento de Ciência e Automação. É essa matéria que a gente tem, e tem algumas outras matérias optativas, como CLP e tal. Não tem matéria, por exemplo, de modelagem, de sistema, essa coisa assim, que eu sei que tem no curso de Engenharia Mecatrônica. Mas nada impede de você pagar como optativa. Porque o curso de Engenharia da UFRN, a grade dele é muito, muito, muito flexível. As matérias obrigatórias são poucas matérias de cada área, mas o curso inteiro, boa parte da grade curricular, ele é optativo. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Isabelle Tayane perguntou, para fazer a faculdade de Engenharia Elétrica, precisa fazer o CT primeiro? Não. Na UFRN, eu não sei se ela é daqui de Natal, mas na UFRN, Engenharia Elétrica você entra direto. Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, e os meninos podem falar outras se eu não tiver falado, elas são engenharias que você entra direto. Todas as outras, biomédica, computação, ciência de engenharia de software, Mecatrônica também. Mecatrônica, eu falei biomédica, né? Petróleo, todas as engenharias ambiental, mas elétrica não, é direto. Vi que você falou do IMD em relação à automação, como para entrar, como funciona e tal. Então, é assim, o IMD, ele é um instituto, né? Que ele tem curso de graduação, funciona como se fosse um departamento dentro da UFRN. E o curso técnico em si, ele tem um processo seletivo diferente, como se fosse um processo seletivo para o IF, sabe? Você entra na página do IMD e vai ter. Normalmente, se eu não estou enganada, as provas são em outubro de todo ano. E você entra em janeiro. Aí é meio que módulos. São 3 anos. São 3 anos de curso. Tem um módulo básico, que você vê as disciplinas tipo programação, matemática, como se fosse o pacote Office, sendo que é o Library Office, que é um pacote livre. Tem essas matérias mais básicas. Aí depois você entra no modo intermediário, que você vê algumas matérias mais específicas para o curso que você vai escolher. Porque no IMD tem jogos, programação de jogos,
automação industrial, web e tem outro, e eletrônica. Aí, quando você se matricula, você escolhe que curso você vai fazer. Você já tem que ter em mente isso. Você escolhe o que você vai fazer. Aí, quando você entra no modo intermediário, que você começa a se diferenciar de todo mundo, entendeu? Vai ter matéria que você vai ver igual a todo mundo, que vai ser programação. Tipo, programação orientada a objetos, por exemplo. É uma matéria lá do curso. Mas vai ter outras que só você vai pagar porque você vai escolher seu curso. Aí depois tem o módulo avançado, que é o módulo que você só vê matéria técnica, que é o melhor módulo, na minha opinião. Quando eu fiz, como eu já tinha feito eletrotécnica, eu aproveitei algumas matérias. Mas é o módulo que você vai ver redes, tipo assim, como funcionam os protocolos de rede de cada indústria, tipo assim, de cada equipamento, de cada sensor. É muito divertido. Você vai ver CLP, eu não sei se eu estou me estendendo muito, meu Deus do céu, falar rápido. CLP, você vai ver matérias de motores, deixa eu ver o que mais. Eu achei divertido. Tipo assim, no IMD em si, se você pegar um bom professor, principalmente no módulo avançado, o curso é muito bom. Se você pegar um professor ruim, assim, que não está muito aí para os alunos, é meio mais ou menos, porque o curso já é semipresencial, né? Aí dificulta esse processo. O meu professor foi muito bom. Aí o curso foi muito legal para mim. Se vocês quiserem responder outras perguntas aí. O estágio pode ser feito a partir de qual período, André? Pode ficar à vontade. Na verdade, você pode estagiar durante a faculdade, tem pessoas que fazem isso, trabalham, né, em si, mas existe uma disciplina específica para isso, né, então você vê o melhor momento para cumprir. Se eu não tiver tão enganado assim, né, mas o ideal é que seja feito a partir do 6º período, inclusive até o próprio requisito da maioria dos estágios, que está aumentando para a nossa área, é bem interessante. É feito do 6º, 7º, 8º período, né? As empresas, elas já estão solicitando até do 4º período também, né? Então, existe uma disciplina que você cumpre justamente essa cadeira, certo? Mas você pode estagiar ou trabalhar tranquilamente durante a faculdade, talvez só não vai completar essa carga horária. Então, isso é bem tranquilo. Eu não sei se essa pergunta existe aulas práticas com automação, não sei se era do técnico ou se era da engenharia, mas eu acho que era da engenharia. Eu acho que Vinícius pode responder, que ele está mais à frente. Automação em si, não, mas tem uma parte de controle, né, disciplina de controle, onde a gente desenvolve sistemas de controle para poder criar um sistema para aquelas situações desejadas. E também tem as disciplinas de CLP, onde a gente vai estudar o equipamento, né, do CLP, com aquelas disciplinas de controle e automação que eu falei. Mas uma disciplina para automação em si não. Mas também tem a parte de introdução robótica, que a gente vai ver para estudar a programação de um braço robótico. E, como eu falei, automação em específico não, mas coisas relacionadas a ela sim. Diogo Maris, assim fala. Eu estou quase concluindo a técnica, eletrotécnica, no caso, se eu ingressar, poderei realizar estágio antes de todos? Então, é assim. Como a André falou, depende muito da empresa que você vai tentar o estágio, entendeu? Dos requisitos que você tem. Tipo, é muito comum o pessoal que vê o dos IFs dentro das engenharias, né? Eles não se destacarem, porque todo mundo vai ter o mesmo ensino. Mas o diferencial de você ter um técnico ser um fator que essa empresa queira te ter lá, porque você tem algum conhecimento prévio. Mas eu, como pessoa que fiz eletrotécnica, eu posso falar que, tipo, às vezes eu já parei para pensar, eu vou tentar monitoria de circuitos, em abrir uma monitoria lá. Eu vou tentar monitoria de circuito porque eu já paguei circuitos elétricos no técnico. É muito diferente. Assim, é muito diferente do circuito que a gente vê no técnico e o circuito que a gente vê na faculdade. Mas antes, sei lá, 4º período você já tem meio que pagado circuito, pagado várias matérias meio que base, você pode tentar e dá certo. Tem especialização voltada para controle? Tem. O curso de engenharia elétrica na UFRN, ele é... Você sai como engenheiro eletricista, né? Só que você que faz sua grade. Aí você pode, quando você estiver pagando, já puder pagar as matérias optativas especialistas, né? Pagar as matérias de controle.
lá, controle digital, controle, essas coisas assim. Acho que ele sabe mais das matérias, talvez, de controle. Tem controle 1, tem controle 1 que é a base, onde a gente vai ver a teoria de controle clássico. Tem controle 2, onde a gente vai aprender a projetar e implementar controladores. Tem controle digital, onde a gente vai aprender a fazer toda a teoria do controle voltado para o mundo digital, onde a gente vai utilizar processadores Arduinos para implementar esses processos. Também tem a parte de tópicos em controle analógico, que a gente vai ver essa parte para específica mesmo, para a parte analógica. E acho que é isso. Fale. Pode falar, Vinícius. Pode falar. Uhum. Eu acho que era isso, mais ou menos, que a gente queria passar. Eu não sei se especificadamente é uma dúvida, né? Mas é só para deixar claro, né? Geralmente a formação de engenharia elétrica ela é generalista, né? Então, você se forma podendo atuar nas 4 áreas, de repente num concurso, alguma coisa assim especificamente. Né? Então, na área de telecomunicações, eletrotécnica, enfim, controle e automação e assim vai, né? Das áreas que a gente apresentou. Mas aí, ao longo da faculdade, você vai pagando disciplinas, né? Optativos, digamos assim, a depender do que você escolhe para sua formação, né? Então, se você quiser se especializar ou ter ênfase em alguma coisa de alguma dessas áreas, você paga disciplinas para meio que cumprir esses requisitos e dizer que você tem especialização no sentido, né? Você tem um conhecimento para trabalhar naquela área em específica, né? Então, é mais nesse sentido, assim, de maneira geral. Tem mais perguntas aí? Só falando um comentário aqui, que tinha falado de dúvida de mecatrônica elétrica. Se você quiser controle, é preferível que você vá para a mecatrônica, porque o nome é engenharia mecatrônica, mas a real atuação lá é engenharia de controle e automação, pelo menos aqui na RN. Tem mais perguntas? Gente, só para, acho que para finalizar, dizer uma coisa para vocês, é que, além de todos esses benefícios perfeitos do curso de engenharia elétrica, dentro do curso de engenharia elétrica a gente tem centro acadêmico, que é uma das partes, uma das entidades que a gente chama do curso, um dos grupos do curso, e é voltado mais para a parte assim, dos estudantes, gerenciamento dos estudantes, dos direitos dos estudantes, relação com o departamento e tal. Tem o ramo estudantil I3E, que o I3E é o Estudo de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, que é uma instituição mundialmente famosa por isso. Eles que fazem as normas por exemplo, norma do Bluetooth, norma do Wi-Fi, norma de RFID, que é negócio de transmissão. Eles que fizeram, entendeu? É como se fosse a ABNT, o Ministério do Trabalho, tipo esse negócio, Ministério do Trabalho não, negócio de segurança do trabalho, tem que do mundo, eles que regulamentam essas coisas, principalmente da parte de computação. Tem também a empresa Júnior, que é alunos de engenharia, que, como o Vinícius falou e o André também comentou, está muito voltada para a parte de mercado, principalmente da parte de potência, eles estão implementando coisas de automação, se eu não estou enganada, e tem vários projetos de pesquisas, vários laboratórios que vocês podem entrar no site do Centro de Tecnologia da UFRN, se vocês quiserem procurar e ver os laboratórios que tem a ver. Tem um laboratório de sistemas embarcados, um laboratório de controle, tem um laboratório de eficiência de energia, muitos laboratórios. E tem o PET de Engenharia Elétrica, que é um grupo que ele é voltado para pesquisa, ensino e extensão. E esse trabalho que a gente está fazendo aqui é um dos projetos da gente dentro do PET. Além de tudo isso, o curso de Engenharia Elétrica também tem a oportunidade de você fazer intercâmbio para fora, para a França, para a Arábia Saudita, e muitas outras relações que a universidade tem com outras faculdades do mundo aí afora. E isso é você fazendo tudo de graça, você não paga nada, entendeu? Basta só ter o conhecimento do idioma, estudar, correr atrás e vai dar certo. Assim, não sendo meritocrata, mas essa parte de você ir atrás dos intercâmbios e grupos de pesquisa é muito do seu perfil, de você encontrar qual você quer e vai. E também a UFRN também oferta, para auxiliar essas partes aí, né? Ela tem um instituto chamado Instituto Ágora, que é um instituto que ensina idiomas pelo um preço muito, muito barato, tipo, em relação aos outros
outros concorrentes aí, e também tem a oportunidade de você pegar uma bolsa de estudos nesse instituto, estudar alemão, estudar inglês, estudar francês, estudar espanhol, grego, latim, e assim vai. Era isso. Exatamente. Então, eu acho que a gente passou um pouquinho do tempo, né? Mais uma vez, vou agradecer aos meninos que estão à frente, meninos e meninas, né? Que estão à frente desse trabalho tão incrível, que é a Mostra de Profissões, nesse tempo tão conturbado, né, de pandemia. Espero realmente que vocês tenham se interessado, né? Vou voltar lá para o início. Se fosse fácil, não teria graça, né? Então, são muitos perrengues que a gente passa ao longo do curso, na faculdade, mas é muito legal para a nossa experiência pessoal, profissional. E, assim, eu sou até suspeito a falar, mas sou muito apaixonado pela área e mais do que indico, né, para quem tem dúvida. Então, a gente fica à disposição, a gente agradece muito por esse momento, espero realmente que tenha sido proveitoso. Pedimos desculpa por passar um pouquinho do tempo, né, mas estamos à disposição de vocês. E só para finalizar, né, desejo muito sucesso a todos, seja na vida pessoal, acadêmica, né, persistam nos seus sonhos, isso é muito importante para você chegar ao seu sucesso, né? Então, contem sempre conosco, tá? Um forte abraço a todos. E uma boa tarde também. Obrigada, gente. Muito obrigada, pessoal, de verdade, vocês terem se disponibilizado, terem dado esse sim, né, para essa mostra de profissões. Eu tenho certeza que ajudou muita gente, né, que estava em dúvida em relação aos cursos. E eu só estou aqui para agradecer em nome da organização e também para avisar o pessoal que não saia daí, que ainda teremos engenharia de produção. Então, não se aperreiem, que daqui a pouco a gente volta.